Muito bem, pessoal, nossa terceira aula. E na aula de hoje nossa conversa vai ser sobre impressoras, né? Vamos orientar você, mais ou menos, a impressora que está disponível no mercado. Será que impressora sempre é um objeto que dá tanta despesa assim para gente? Será que é tão proibitivo de ter uma impressora em casa? É o que a gente vai ver agora, né? Porque muita gente a essa altura do campeonato já deve ter ouvido falar de algum conhecido que já adquiriu aquela impressora baratinha em um hipermercado da cidade, em uma loja de informática, e de repente ela veio com a gotinha de tinta que já acabou no instante, e quando foi comprar a tinta, surpresa, né? Cada recipiente de tinta da impressora custava mais do que o preço da própria impressora. Então a gente vai hoje ter uma conversinha nos próximos minutos sobre isso, procurando orientar você e esclarecer melhor os conceitos de impressora. Tem impressora que vale a pena a gente ter em casa, tem impressora que já valeu mais a pena a gente ter em casa, e tem impressora que é para uma aplicação mais específica que não vale a pena a gente ter em casa, né? Então bora dar uma olhadinha no que é que vem por aí. A primeira coisa que nós devemos ter preocupação é como essa impressora vai se comunicar com o nosso computador. Em um passado recente, eu estou apontando aqui para esse cabinho aqui de cor bege, que tem esse conector grande, né? É o chamado cabo paralelo, que nesse tempo, assim que inventaram a impressora para computador pessoal, ele se tornou muito popular ao lado do cabo serial, que tem um conector semelhante, em alguns casos um pouco mais estreito, a esse aqui, né? Porém mais lento, né? O conector serial, antigamente, ele era mais lento do que esse paralelo. A diferença é que o serial era um conector que comunicava bit a bit, tal qual as redes fazem hoje, né? E o paralelo, ele mandava o byte inteiro de uma vez só. Mas tinha um porém, isso tinha um preço. Ele tinha que ser curto, né? O cabo paralelo de impressora, ele funciona bem quando ele é configurado com uma extensão menor do que 2 metros. Então muita gente comprava um cabo mais comprido, porque a impressora de repente fazia um barulho, ela sacudia a mesa também quando estava imprimindo, isso era muito chato, isso acabava com a vida útil do disco rígido do computador, e vários outros detalhes técnicos, né, que faziam com que a pessoa procurasse colocar a impressora no móvel separado. E para isso comprava um cabo paralelo mais comprido, e a impressora perdia a comunicação, começava a dar erro de impressão devido a essa característica, que muita gente não sabia, que o cabo paralelo não foi feito para distâncias superiores a 2 metros, né? Depois dele a coisa evoluiu para USB, né? A gente já discutiu sobre o USB, que substituiu todo tipo de conexão do computador, né? A conexão universal serial, né? Que é esse cabinho que está aqui pequenininho, mas que muita gente conhece, né? O cabo de impressora USB, que é o cabo mais atual. Quem usa uma impressora mais simples, com certeza deve ter um cabinho USB para plugar ela no computador como se fosse um pendrive. E o computador tem o programinha da impressora instalado e tal, e os dois conversam entre si e acaba saindo no papel aquele trabalho que você precisa imprimir por algum motivo. Também é muito comum e foi muito popular durante muito tempo e ainda é nos ambientes de trabalho, nos ambientes corporativos, as impressoras que operam via rede, especificamente através do cabo de rede. Temos aqui ilustrando aqui azulzinho aqui um cabo Ethernet, um cabo de rede, né? Que é bastante popular de você plugar esse cabo em uma impressora, geralmente de um porte um pouco maior, e essa impressora vai ter um pequeno programinha, um pequeno sistema operacional dentro dela que vai possibilitar ela se identificar perante a rede como sendo uma impressora, né? Ganhar número IP e tudo mais, como se fosse um computadorzinho. E você instala o programa no seu computador e esse programa que você instala, ele vai buscar na rede essa impressora disponível para você. A nossa universidade trabalha muito com essa configuração atualmente, impressoras em rede, disponibilizadas para servidores e professores, né? Em alguns casos até para alguns alunos que fazem parte de determinados grupos de pesquisa, né? Ele tem direito a acesso às impressoras bancadas pela universidade. E também está ganhando muita popularidade atualmente em nossas casas, devido à mobilidade de nossos laptops, né? E até a possibilidade de imprimirmos direto do celular, a impressora via Wi-Fi, né? As impressoras que operam com Wi-Fi, normalmente, elas só pedem que você instale o programa dela no seu laptop, ou que você tenha o aplicativo dela instalado no seu celular. E com isso eles se entendem via o Wi-Fi da sua casa, né? A própria impressora é configurada via o Wi-Fi da sua casa, tem lá no manual dela como cada uma faz para realizar essa configuração.
A maioria delas é bem mais simples se você pegar o cabo USB mesmo, plugar nela, que a maioria tem essa conexão também. Você pluga ela no seu laptop, configura via cabo, bota a senha do seu Wi-Fi nela e grava tudo, e daqui a pouco ela já pega o sinal do seu Wi-Fi e você pode desplugar o cabo, né? É a dica que eu dou se você estiver precisando configurar uma impressora dessas em casa, seja lá de que modelo for, de que marca for. O passo a passo que vai ter no manual dela, tanto sem usar o cabo quanto usando o cabo, o passo a passo usando o cabo na configuração inicial é muito mais simples. Você vai ter muito menos dor de cabeça, não importa qual a marca da impressora. Porém, tem diversos tipos de tecnologia de impressora no mercado, né? E preço também, né? Tanto para você adquirir a impressora quanto mantê-la funcionando, né? E essas tecnologias a gente classifica em algumas categorias que vamos listar agora. Temos as impressoras de impacto, que foram baseadas nas antigas máquinas de escrever, né? Que você tem aquela fita melada de tinta e um martelinho vai lá atrás bater a letra no papel, né? A máquina de escrever começou assim, a impressora também. Com o tempo, a impressora ganhou a possibilidade de desenhar. Aí, em vez de ser o martelinho com a letra em alto relevo, passou a ser pequenas agulhas que ficaram se alternando nessa fita melada de tinta, desenhando o papel, provocando muito barulho, né? Diga-se de passagem. Então, nesse caso, a gente passa a chamar a impressora de matricial, que é o modelo mais, digamos assim, popular e que ainda hoje resiste no mercado devido ao seu baixo custo de manutenção e a sua grande robustez, né? As impressoras matriciais que ainda são sobreviventes no mercado, elas apresentam uma grande durabilidade, elas se tornaram as impressoras caras de serem adquiridas, porque poucos fabricantes ainda insistem em fabricá-las, mas são as queridinhas dos comerciantes. Porque uma vez que ele investe, digamos, R$1.000 para comprar uma impressora, ele vai passar o resto da vida daquela impressora, os próximos 15, 20 anos usando ela, gastando R$5 de fita. E o papel, né? Obviamente. R$5 de fita que vai durar, sei lá, 3 meses, 6 meses. É bem diferente de você ficar alimentando uma jato de tintas, por exemplo. Que são aquelas impressorinhas de R$100 e poucos que você compra nas promoções por aí, que o cartucho da tinta dela depois vai te custar R$150, R$200, cada cartuchinho. Então, 2 trocas de tinta você já gastou 3 impressoras, né? É um absurdo. Mas o fabricante alega que tem uma química altamente evoluída naquela... Daqui a pouco a gente vai detalhar mais a respeito dessa tinta da jato de tintas. Ela não deveria ser tão cara quanto é, não. Mas, de repente, né, eu não entendo muito de química. Eu suponho que a maioria dos fabricantes de jato de tinta deve usar umas gotas de sangue de unicórnio quando vai fazer a tal da tinta. Por isso que ela é tão cara, né? Então, nós temos também as impressoras térmicas, que já foram mais populares em ambientes corporativos. Hoje em dia, elas são muito queridas ainda pelo pessoal do comércio, aquelas impressorinhas de cupom fiscal, né? E terminais bancários, né? Por isso que o papelzinho que sai da máquina do banco, ele tem no verso algumas instruções para você não deixá-lo exposto à luz fluorescente, para você não fazer fricção no papel, né? Você já deve ter percebido isso, né? As maquininhas de cartão também imprimem esse tipo de papel. Você às vezes dobra ele ao meio, coloca na carteira, a própria fricção da sua carteira no seu bolso, ela é capaz de apagar o que está gravado naquele papel, o que está impresso naquele papel, né? Então, esse tipo de impressora, a impressão dela é baseada no papel, e como é uma impressão térmica, o atrito e a iluminação de determinado comprimento de onda é capaz de apagar esse papel. É por isso que quando a gente compra um objeto que tem garantia, o vendedor geralmente dá uma dica, é só, olha, passa num lugar que faz fotocópia aí, faz uma fotocópia desse cupomzinho aí, porque ele vai apagar em poucos dias. Ele não sabe como é que você vai guardar, né? Se você vai guardar num ambiente iluminado por lâmpada fluorescente, se você vai dobrar e botar no bolso e a fricção do seu bolso vai criar um calorzinho ali que vai apagar aquela tinta. Então é legal, é uma boa ideia, é muito bom que você realmente faça uma fotocópia. Porque a fotocópia ela tem uma tecnologia baseada muito parecida na impressora laser, que a gente vai falar daqui a pouco dela. Entre a térmica e a laser, nós tivemos um tempo com uma impressora com a capacidade de imprimir cores em alta precisão, que é a chamada impressora sublimação de cera. Esse tempo aí foi o tempo do lançamento da laser colorida, o próprio aparelho da laser colorida e o insumo, a tinta, o chamado toner da impressora colorida, laser, era caríssimo, né? Era melhor você comprar um carro 0 km e usufruir do carro do que comprar uma impressora e a tinta da impressora. Era algo equivalente no tempo que lançaram a laser colorida. Um pouco mais barato do que o carro era a impressora de sublimação de cera.
A tinta que ela usava era muito semelhante àquele giz de cera que a gente usava para fazer ceboseira quando a gente era criança, né? Eu acho que é para isso que serve, giz de cera. Então, essa tecnologia também já está em desuso da sublimação de cera porque a laser colorida tornou-se mais acessível, né? Hoje em dia você tem impressora laser até para uso doméstico, a preto e branco, né? Que é bem antiga a tecnologia dela. É do nascimento da internet, a gente falou que a internet nasceu em 69, né? A laser preto e branco deve ter nascido em 70, 70 e pouquinho. E essa impressora se consolidou no mercado, tem modelos excelentes hoje para uso doméstico, 500, 600 reais você compra a impressora, mais 200 ou 300 reais você compra a tinta dessa impressora, e o grande detalhe, o grande lance é que essa tinta dura muito, né? Ela imprime em tons de cinza, né? Imprime em preto e branco, como a gente chama, não é exatamente preto e branco, é tom de cinza, porque se tiver uma foto, a foto vai ser impressa monocromática, né? A impressão daquela foto, mas vai ficar legal. As impressoras atuais, especialmente as domésticas, fazem foto muito bem, no modo monocromático, claro. E é uma impressora que tem um excelente custo-benefício. Veja que você compra a impressora jato de tinta, porque é coloridinha, bonitinha, tá cento e poucos reais, mas o cartucho de tinta dela custa 300 reais e imprime o quê? Nem sequer meia resma. Um cartucho de jato de tinta imprime. Já uma laser preto e branco de uso doméstico, ela custa uns 500, 600 reais. Ela tem uma tinta de uns 300 reais mais ou menos, se muito cara, porque às vezes você consegue até alguns modelos de laser que tem tinta de 100 reais também. Só que a diferença é na quantidade de papel impresso por essa tinta. Um cartucho de laser doméstica chega a imprimir 3 resmas de papel, 1.500 páginas, né? Então, quando a impressora é do tipo que gasta muito, né? Então veja que compensa demais você investir 900 reais ao todo numa impressora e numa tinta que vai passar 3 resmas de papel imprimindo. Se você for fazer as mesmas 3 resmas de papel na sua maravilhosa jarra de tinta de 100 reais, você vai gastar quase 1.000, pode acreditar. Porque a cada meia resma você vai ter que comprar um joguinho de cartucho lá que vai sair por uns 300 conto. Então faz as contas aí, né? Você abre mão da cor, você vai ter uma impressora silenciosa, que é a laser silenciosa, vai ter uma impressora de alta qualidade de impressão, porém sem cor, né? E a tinta vai durar uma vida, né? Comparada à tinta da outra. Então é por isso que a gente vai fazer algum detalhamento agora das mais populares, a matricial, a jato de tintas e a laser, para que você possa ter parâmetros para decidir qual impressora comprar. Na minha casa eu tenho os 3 modelos, porém a jato de tintas que está aqui ao meu lado, olhando aqui para mim, é a que menos trabalha. A manutenção dessa impressora é muito cara. A que mais trabalha? A laser. E a matricial eu tenho por quê? Razão histórica. Eu sou um dinossauro da computação e no tempo que eu comecei, a bichinha que estava no mercado era a matricial. E pasmem, comprei em 1994 minha impressora matricial e ainda hoje ela está a 100%. Ano passado mandei fazer uma revisão. Seria, sei lá, se fosse um carro, seria a revisão de 1 milhão de quilômetros, alguma coisa parecida com isso. Mas o técnico detectou que não foi preciso trocar as agulhas, né, que ela tem as agulhinhas lá que bate na fita, mas que foi necessário trocar só umas engrenagenzinhas lá que estava gasta, foi uma bobagemzinha, gastei uns 60 reais e ela ficou filé, né? E isso eu fiz na autorizada, a revisão da minha impressora, para você ter uma ideia. Então a impressoria é muito legal, porém é barulhentazinha, e como ela é antiga, ela não tem compatibilidade com arquivo do tipo PDF. Então o arquivo PDF não imprime que preste na minha matricial. Tem uma versão nova dela que já faz a impressão de PDF, a minha não, né? Mas se eu digitar no Word um texto e levar esse Word lá para ela, ele imprime de boa. Se eu pegar um comprovante de uma conta paga no aplicativo aqui do Banco do Brasil e salvar como TXT e não como PDF, ela imprime de boa também. E a impressão dela, Maria, é muito barato. Eu compro fita para ela R$5, né? E compro uma fita por ano, porque eu imprimo muito pouco nela. Mas quem usa mesmo para valer a matricial, uma fita dura pouco mais de uma resma. Então dá para você imprimir de boa, mas ela é barulhentinha, né? E machuca o papel. Então essa impressora, que já começamos a falar dela, né? Impressora de baixa qualidade de impressão e baixa velocidade. Grande vantagem, a tinta, né? A tinta dela vem numa fita melada de tinta, custa muito pouco, 5, 10 reais estourando. Dura cerca de 800 páginas, segundo os reviews que eu pesquisei para poder trazer esse slide aqui para vocês, né? O equipamento
que chegou a custar R$ 180 no passado, que foi quanto eu paguei na minha, em 94, né, no Natal de 94, hoje me lembro, passaram para o patamar dos R$ 1.000 hoje, porque antes tinha 10 ou 15 fabricantes de matriciais, hoje tem um, né? Apenas o mais tradicional, apenas a Epson, que é uma empresa de origem japonesa, pertencente ao grupo Seiko, né, daqueles relógios que todo mundo conhece a qualidade, né, um relógio bom, japonês e tal. Então a Epson pertence ao grupo da Seiko, a Seiko Corporation. Temos aqui uma foto da dita Cuja, ainda no modelo branquinho, que fica amarelo com tempo de uso. Hoje em dia ela vem também no modelo pretinho, né? Para poder combinar com os computadores mais recentes, que tem um gabinete pretinho, né? Super chique. Então a nossa impressora, a minha impressora pelo menos é uma dessas, né? Uma LX 300. Mas recentemente pesquisando no próprio site da Epson, eu descobri que eles ressuscitaram toda a linha de matricial que tinha antes, né? Tanto essa estreitinha aí, que é a LX300, quanto a LQ300, que é de qualidade superior, que essa daí é de 9 agulhas, a outra é de 24, quanto a família FX, que é aquela do papel largão, né? Algumas pessoas precisam ainda fazer o relatório da chamada 132 colunas, que essa daqui é o chamado 80 colunas, que é o papel que comercialmente é conhecido como tamanho carta, né? Que tem o tamanho carta, o tamanho A4, o tamanho A0, né? Tem vários tamanhos de papel. Geralmente, à medida que o número do A vai descendo, o papel vai crescendo, né? Por exemplo, do A4 para o A3, o A3 são 2 A4. O A2 são 4 A4. O A0, se não me engano, são 8 A4, lado a lado. E por aí vai, né? E um tamanho bem aproximado do A4 é o carta, que é usado nessa impressora matricial da chamada 80 colunas. Ele é um pouquinho mais largo do que o A4 e um pouquinho mais curto, né? 24 por 28 centímetros o tamanho da folha. E alternativamente nós temos o papel ofício, que fora do Brasil é conhecido como papel legal, né? É legal porque o pessoal da área do direito gosta, porque é papel de fazer ofício mesmo, né? Que é a comunicação oficial entre empresas, entre pessoas e empresas, né? O papel do memorando costuma ser o A4, mas o papel de fora da empresa, né? Que é o comunicado de fora, é o ofício, né? Então o papel ofício ele também é um pouco mais comprido do que o A4, embora tenha uma largura bem aproximada do papel A4. E por aí vai, cada um tem a sua dimensão, na própria embalagem do papel, na papelaria você vê qual é o papel de que tamanho ele é, aliás, né? E na impressora, quando você comprar, você vai ver quais são os modelos de papel que ela aceita. A grande maioria das impressoras domésticas hoje, essas baratinhas mesmo, jato de tintas, ou mesmo as impressoras laser de uso doméstico, são compatíveis pelo menos com o papel do tamanho carta e o papel do tamanho A4. Né? Algumas aceitam também o papel ofício. Tá? E aquelas que têm o scanner embutido, as chamadas impressoras multifuncionais, né? Que fazem fotocópias e tudo, a maioria da bandeja das impressoras lê até o tamanho A4. O tamanho ofício já extrapola um pouco a bandeja da impressão, né? Então, se ela lê A4, ela lê carta também. E qualquer papel menor do que isso, né? Uma foto, por exemplo, 10 por 15, 20 por 25, ela lê de boa. Cabe na bandejinha lá do scanner. Mas o scanner, o limite dele vai até o tamanho A4. Se você precisar de um scanner maior do que esse, você tem que comprar um scanner especificamente separado da impressora. Bom, falando agora da impressora jato de tinta. Sim, antes de terminar da matricial, a gente vê nessa figura aqui que nós temos a cabeça de impressão com as agulhinhas dentro, batendo numa fita melada de tinta e o papel está aqui no fundo, né? Pode ser que não dê para ver direito, mas o papel está aqui no fundo. E está escrevendo aqui win, significa vencedor em inglês, né? Ou está escrevendo aí metade da palavra Windows, né? De repente está escrevendo alguma coisa desse tipo aí. Então a cabeça de impressão está escrevendo com essas bolinhas as letras que serão lidas. Eu acho que muita gente deve ter visto isso no boletim da escola, quando estava lá na quinta série, né? Lá no começo dos estudos. Esse tipo de impressora era popular nas escolas por aí. No meu tempo não, meu tempo o boletim era na caneta Bic da professora mesmo, azul e vermelha. A impressora jato de tintas, aquela que te engana lá na loja, que você compra por cento e pouquinho e quando vai comprar a tinta, custa 2 vezes o preço da impressora, né? Então essa categoria é muito popular, é uma impressora de alta precisão. Ela foi inspirada na caneta tinteiro que existia antigamente, né? Ela goteja a tinta com precisão no papel e isso dá ao fabricante a ideia de cobrar cada vez mais caro da gente.
porque essa tinta tem que ter um gotejamento especial, tem que ter um gotejamento preciso. Então eles alegam que tem uma química especial nessa tinta. Que você não pegue o cartucho e mande carregar em qualquer quiosque aí da esquina, porque essa tinta de qualquer quiosque aí é uma meleca qualquer colorida que o cara tem lá. Geralmente é, porque ele quer ter um preço competitivo, né? Para poder injetar aquela tinta lá para você e cobrar pouco. E você vai atrás do cara porque uma recarga de tinta é muito mais barata do que um cartucho novo. Mas o que acontece é que 2, 3 recargas de tinta são suficientes para entupir teu cartucho. Aí você vai ter que comprar um cartucho novo de qualquer jeito. Quer dizer, é uma impressora bem dispendiosa, bem cara de ser mantida. Porque ela é muito proibitiva, esse custo da tinta dela, né? E alguns fabricantes ficam com soluções mirabolantes, cobram mais barato no cartucho porque a impressora é um pouco mais cara, e cobram mais caro no cartucho porque a impressora é mais barata, e por aí vai, né? É a chamada cabeça de impressão, que é a peça que costuma entupir, né? Fabricantes como a Epson, por exemplo, tem a cabeça fixa. Você troca só o recipiente de tinta. Costuma ter a tinta mais barata. Porém, outros fabricantes dizem, não, essa cabeça quando entope você joga fora toda a impressora. É melhor minha impressora que se a cabeça entupir você compra um cartucho novo. Porém, o cartucho novo custa o preço da impressora. Então você fica no chamado mato sem cachorro, né? Porque você vai, de um jeito ou de outro, pagar o preço da nova impressora. Então você decide se quer comprar uma impressora de outros fabricantes ou da Epson. Se você for usar constantemente e precisar de cor, a Jade de Tintas ainda é uma boa opção, desde que, no caso quando eu usava muita impressão colorida em casa, tinha filhos pequenos, tarefa de escola, etc e tal, eu sempre tinha uma impressora Epson em casa. Não estou ganhando nada com propaganda. É porque era a mais inteligente para eu ter na época. Porque a tinta acabava, eu comprava o recipiente de tinta e eu sabia que toda semana tinha alguma figura colorida para imprimir para um filho meu fazer tarefa. Uma capa de CD, uma capa de DVD, sei lá, uma coisa qualquer colorida para imprimir. Então sempre que a tinta acabava, eu trocava aquele cartucho e continuava usando. Porque o segredo da impressora já de tinta também é você usar constantemente. Você não pode deixar a impressora já de tinta parada mais do que uma semana. Porque ela entope a cabeça. Ela pode estar com o cartucho original, com a melhor tinta, com a mais cara, ela entope a cabeça. E se for cabeça fixa como na Epson, você perde a impressora, né? No caso das outras impressoras, você perde o cartucho, que custa o preço da impressora também do mesmo jeito. Então, é sem graça você deixar a impressora... Olha, eu comprei essa impressora, mas a tinta dela é cara. Eu só vou usar no Natal, eu só vou usar quando o ano for bissexto, a lua estiver quadrada e um eclipse estiver acontecendo com Marte pelo meio. Né? Aí você vai... É melhor você não comprar uma impressora, para você poder usar só numa ocasião tão rara dessa, né? Então é melhor você realmente imprimir numa gráfica rápida dessa, você salva no pendrive aí para pegar um monte de vírus depois. A gente vai ter uma aula sobre vírus ainda, né? Então a gente vai recomendar a você que se tiver uma impressora já de tinta em casa, meu amigo, use. Porque esse negócio aí tem que ser usado, é que nem carro. Né? Você tem um carro em casa, se você não funcionar o carro de vez em quando, a bateria estraga, o motor cola, tem uma série de problemas. Mas gasolina tá tão caro que eu prefiro andar a pé. Vende o carro, peixe. Né? Então é melhor que você faz. Então, a impressora jato de tintas, ela tem esse problema. Ela tem boa qualidade de impressão. Atualmente, qualquer uma faz foto com uma precisão incrível de cores. E o fabricante se vale disso para cobrar na tinta um preço absurdo, né? Então as pessoas tendem a usar a tinta não recomendada por ser mais barato, né? Um cartucho de tinta chega a custar R$200, a impressora chega a custar 250 quando eu fiz esse slide. Hoje em dia tem impressora de 150 e a tinta continua custando R$200. É o líquido que tem o ml, veja bem, não é o litro, é o mililitro, né? Micro não, micro também é demais. É o mililitro mais caro do mundo no momento. Vai comprar um remédio bem caro, é desses de uma doença bem rara. É um xarope. Digamos que seja o xarope da mãe do Cris, lá quem assistiu o seriado. Então você vai comprar aquele xarope ali, ele custa R$300 um vidrinho com 50 ml. Para você tomar o quê? 10 doses de 5 ml, naquela colherzinha de 5 ml. Pronto. Aí R$300. Eita, remédio caro danado, meu Deus do céu. Vai comprar um cartucho de tinta. Ele vem no máximo com 12 ml de tinta e custa R$300 do mesmo jeito, meu velho. Então veja que é caro para danar um cartucho de tinta da sua impressora, tá certo? E como é que é essa magia que essa impressora faz para imprimir? É assim, nós temos aqui nessa figura a parte do cartucho que você encaixa na impressora, ou que já é fixa nela, no caso da Epson, né?
E o circuito eletrônico da impressora dá sinais nesses contatozinhos que tem aqui. Um choquezinho ali, uns bitzinhos que ele bota ali. E a impressora tem a parte de baixo, né, que aqui é a parte lateral do cartucho. E na parte inferior do cartucho, ela tem esses furinhos aqui que vão chuviscar a tinta no papel. E isso faz a impressão acontecer. É a magia da impressão, seja HP, Epson, Lexmark, Canon, qualquer outra marca de impressora jato de tinta. Aí as pessoas têm ideias. E as ideias acabam fluindo lá para o fabricante. O fabricante tem ideia também, mas de ganhar dinheiro. Às custas do besta, né? Então, qual é a ideia que a pessoa teve? Aí, se eu colocar um tanque cheio daquela tinta genérica e uma mangueirinha lá carregando o cartucho o tempo todo, esse negócio de sacudir mangueirinha, pessoal, só causa acidente. É vazamento para todo lado, vocês sabem disso. Impressora que tem o tanquezinho adaptado acaba vazando, né? É o chamado bulk ink. Ah, mas a minha é original de fábrica, professor. Toda marca agora tem bulk ink original de fábrica. Concordo, tem. Por quê? Porque os consumidores pediram que tivesse. E o fabricante, que não é bobo nem nada, gosta de ganhar dinheiro. Então ele colocou o bulk ink de fábrica, que vaza do mesmo jeito. Vou logo alertando você. Não se admire se um dia... Não tem nada a ver com beija-flor essa história. Não se admire se um dia a mangueirinha soltar dentro da sua impressora e melar toda a sua mesa. Aquele relatório importantíssimo de entregar para o professor que você imprimiu às 2h30 da manhã, foi dormir morto de cansado, na calada da noite a mangueirinha vazou a tinta, melou a impressora, derramou e encharcou o relatório, que você vai acordar faltando 5 para as 8, já passando o ônibus na porta da sua casa e não vai ter como entregar para o seu professor aquele relatório. Né? Cuidado com essas mangueirinhas, sendo original de fábrica ou sendo adaptado, o índice de dar problema, a chance de dar problema é grande, tá certo? E aqui do lado nós temos agora nesse slide um infográfico tirado de uma revista britânica, que eles fizeram um estudo baseado na libra esterlina. Veja que as moedinhas têm um símbolozinho de libra esterlina desenhado, né? E eles fizeram aqui um estudo comparando vários líquidos considerados caros com cartucho de impressora. Temos aqui o cartucho preto e o cartucho colorido da impressora. E temos aqui um champanhe caríssimo francês, Dom Perignon. Temos aqui um vinho do Porto, de Portugal, também considerado muito caro lá na Europa toda, no resto do mundo, né? E o petróleo, né? A gente sabe que petróleo não é nada barato. Então a gente tem aqui petróleo, aí ele está botando aqui, quanto é que custa uma gota? Quanto é que custa 1 ml, aliás, desse líquido, né? Então 1 ml de petróleo custa menos de um pêncil. Um pêncil, alguma coisa assim que é o centavo lá da libra esterlina, né? Vamos chamar de centavo para facilitar, né? Então ele vai custar menos de um centavo lá na Inglaterra, essa gota de petróleo, né? Uma gota de vinho do Porto, 17 centavos. Uma gota do champanhe mais caro lá da França, 15 centavos. Uma gota. Uma gota de tinta colorida da sua impressora, 1 libra e 5 centavos. Oh, veja a diferença, como é grande, né? Uma gota de tinta preta, é um pouquinho mais barato, 51 centavos. Mas compara lá com o champanhe de 15 centavos a gota, compara lá com o vinho de 17 centavos a gota, ou com o petróleo de 1 centavo a gota, né? Então, compara aí com a tua tinta da tua impressora, né? Por isso que eu digo que tem sangue de... Eu tenho certeza que tem sangue de unicórnio nessa tinta bem aí. Estão matando os bichinhos, por isso que a gente não vê mais nem unicórnio na rua, né? Porque estão fazendo muita impressora já de tinta. Outra tecnologia interessante que eu já tinha prometido para vocês é a laser, né? Essa impressora usa uma tinta que geralmente é em pó, chamada de toner. Ela é muito popular devido ao uso em máquinas de fotocópia, que, curiosamente, a primeira máquina que veio para o Brasil foi trazida pela empresa Xerox, que a gente lê Xerox aqui no Brasil, né? Aí a galera começou a chamar máquina de Xerox, bater uma Xerox, tirar uma Xerox, né? Porque o brasileiro viu a primeira máquina sendo da Xerox e passou a chamar de Xerox, né? Fazer aquela fotocópia, fazer uma Xerox. Na verdade, o nome correto para a gente até seria cópia fotostática, né? Que é o nome em português de verdade, português bem falado, né? Mas fotocópia já seria um nome legal. Não, mas a galera aqui no Brasil acha de chamar de fazer uma Xerox, né? Se fosse da HP a primeira máquina de fotocópia, seria fazer um HP, né? E por aí vai, né? Brasileiro é um bicho esquisito. Mas se bem que a tal da calça jeans que a gente usa no nosso dia a dia, acho que os avós de vocês viram as primeiras chegar no mercado. Reza a lenda que foi uma empresa chamada Lee
que trouxe a primeira calça jeans para o Brasil. Durante várias gerações, a galera chamava de calça Lee, a calça jeans, né? Então, ganhou o nome de jeans aí em algum momento da história. Que alguém não quis fazer propaganda para Lee, né? Mas a fotocópia é difícil você tirar da galera a ideia de máquina de Xerox, né? Fazer uma Xerox, banca de Xerox, né? O próprio dicionário Aurélio traz Xerox como sendo sinônimo de fotocópia, quando na verdade é uma empresa multinacional que agradece grandemente aos brasileiros a propaganda gratuita que ganha, né? Então, em especial, aliás, só para efeito de curiosidade, a Xerox não fabrica só fotocopiadora, não. É o que menos ela fabrica. A Xerox inventou, por exemplo, a tela gráfica, que é essa telazinha que tu usa no Windows, que tem ícone para clicar e tal. Inventou o mouse. A Xerox inventou também, né? E quem já assistiu filmes sobre computação já viu o tanto de coisa que a Xerox inventou, né? Bom, então essa tinta chamada toner, ela se torna mais cara no modelo colorido, porém não é tão mais proibitiva como já foi um dia, tá certo? Ela tem uma química especial, ela é baseada em luz, né? Você vê que na fotocópia passa um feixe de luz no original, esse feixe de luz reflete no espelho lá dentro, né? E essa imagem formada no espelho é desenhada pelo toner no papel que sai quentinho do outro lado. Porque o toner recobre o papel, mas ele é um pó. Se você soprar, ele voa, né? Então ele passa por um cilindro aquecido que vai fixar esse pó no papel. A impressora laser é do mesmo jeito. Só que ela não precisa passar a luz no papel original. O papel original é montado na memória da impressora, ela tem uma pequena memória, né? E um raio laser passa desenhando no toner esse papel lá sobre o papel. Se você soprar nesse momento, o toner vai embora também. Por isso que ele passa pelo mesmo cilindro aquecido que fixa aquela tinta no papel impresso. Faz realmente a impressão, certo? Então, a impressora laser trabalha nesse princípio. E é por esse motivo que ela passa por um processo de aquecimento. E daqui a pouco a gente vai falar dos detalhes que você deve observar para adquirir cada um desses modelos de impressora, tá certo? A relação custo-benefício é muito favorável, um cartucho de tinta chega a durar 2.000 cópias, né? Em via de regra dura de 1.000 a 1.500, o que já é muito bom, né? Quando é que na sua casa você lembrou que gastou uma resma de papel toda de uma vez? No trabalho é fácil gastar, tem vários relatórios, tem várias burocracias que você precisa cumprir, mas em casa, gastar uma resma de papel, você demora um ano todinho para gastar uma. Imprimindo boleto, imprimindo comprovante de pagamento, alguma coisa assim, né? Então, uma impressora laser na sua casa tende a durar muito a tinta dela, ok? Nós temos aqui uma figura que ilustra o funcionamento da impressora, né? Onde é que o toner derrama, onde é que o laser atua e tudo mais, né? Você tem um reservatório aqui de toner no cartucho, você tem um raio laser que bate e desenha a impressão nesse cilindro aqui que está melado de toner, que vai carimbar o papel, que vai passar por um fusor que vai aquecer e que vai sair sendo refrigerado aqui, para não sair pegando fogo também na tua mão o papel, né? Ele ainda sai quentinho, né? Quem já pegou num papel que acabou de sair da máquina de Xerox sabe do que eu estou falando, né? Ou da própria impressora mesmo. Então ele ainda sai quentinho, chega a sair enrolando as pontas, né? Você dá uma planificada nele ali para ele poder ficar bonitinho, né? Bota um peso em cima e tal. Então isso aí é o processo de impressão da impressora laser, tá? Nós temos aqui no slide seguinte uma ilustração de custos. Como eu já falei, o cartucho da Jade Tintas e o cartucho de toner da Laser. E isso aqui é um caso real ilustrado pela revista Exame, se não estou enganado, tá? Ela compara aqui o cartucho HP21, que é um cartucho bem popular das impressoras HP, e o toner da impressora Brother TN650, que é uma impressora de médio porte. Ela não é exatamente uma impressorinha doméstica, mas também ela não é aquela impressorona que tem lá na coordenação do seu curso, né? Então ela é um cartucho de tamanho médio, com 200 gramas de toner, que dura 8.000 páginas. Tanto faz se o cartucho é original ou recarregado no quiosque que recarrega cartucho, né? A recarga nesse dia que foi feita essa reportagem do toner custou R$ 99,00 e imprimiu 8.000 páginas. O original custava R$200 e imprimiu 8.000 páginas. O original costuma custar nessa faixa mesmo, de 150 a R$300 o cartucho de toner de uma impressora pequena ou média, tá? Já o cartucho da HP, nessa data aqui, estava custando em torno de R$50 e só durava 190 páginas, com 5 ml de tinta. Ao ser recarregado na injeçãozinha de tinta lá do quiosque,
O cara cobrou R$ 20 na injeção de tinta, botou 10 ml dentro do mesmo cartucho. Olha aí, ó. Onde cabia 5 na fábrica, coube 10 na recarga, né? Já começa por aí a esperteza dos caras da fábrica, né? E imprimiu 300 páginas. Não chegou a imprimir o dobro das páginas que imprimiria, porque a tinta tinha outra química, etc e tal. Então o custo-benefício fica muito mais favorável, pessoal, aqui na laser. Você percebe claramente isso, né? 8.000 páginas é uma quantidade bem absurda de papel impresso, né? Lembrando que uma impressora laser doméstica, né, uma menorzinha do que essa Brother tem uma fama muito boa, é uma marca muito boa de impressora laser. Uma impressora, por exemplo, da Samsung ou da própria HP mesmo, tem alguns modelos de uso doméstico. Tem essa faixa de preço aqui também, tanto a recarga quanto o toner original, e a duração de páginas chega a 2.000, o que dá bastante, né? Claro que ela não vai ter 100 gramas de toner, ela vai trabalhar com 80 gramas de toner, alguma coisa parecida com isso. Mas mesmo assim, é uma impressora que vale muito a pena de você adquirir. Ela é um pouquinho mais cara do que a laser, ela não é colorida, né? A colorida é um pouco mais cara, mas vale muito a pena, né? Comparando com a jato de tintas. Eu não tenho dados atualizados agora para 2020, segundo semestre. Mas eu creio que a laser colorida a essa altura do campeonato, tirando essa situação de pandemia que a gente está vivendo agora e tal, ela talvez esteja com um custo talvez mais favorável do que o custo da jato de tintas. Mas eu posso pesquisar isso e depois eu trago para vocês essa informação durante nossa reunião. Avançando um pouco mais, eu quero mostrar para vocês agora no final de nossa apresentação, do nosso vídeo, os cuidados especiais que cada impressora dessas está requerendo de você, proprietário, né? A matricial geralmente não requer cuidado nenhum. Ela requer, via de regra, uma tomada 110, né? Você tem que ter um estabilizadorzinho, um transformadorzinho qualquer para ligar ela, porque geralmente o circuito dela é bem simples dentro, e para simplificar a fonte de energia, ela opera em 110 volts e pronto. Ela geralmente não tem a comutação para 220, o que tornaria o circuito um pouco mais complexo, né? Jato de tintas também, ela requer a mesma coisa. A fonte dela geralmente é uma coisa simples, que opera em 110, então ela vai requerer uma tomada 110. Mas ela pede que você a use pelo menos uma vez por semana, estourando uma vez a cada 2 semanas. Porque senão ela entope. Ela é uma impressora assim muito, né, muito especial. Ou você usa, ou você me mantém, ou você não pode me manter. É isso que a jato de tintas tem como princípio, né? Já a impressora laser, pessoal, ela tem um cuidado bastante importante de você tomar. Como ela tem aquele lance de aquecer o papel no final, aquela resistênciazinha que aquece lá na peça chamada fusor, ela precisa ser elevada de temperatura através de resistência, né? Através de um certo consumo de energia. Mas isso é por alguns segundos. Meu Deus, a impressora laser consome do tanto de um ferro de passar. Por alguns segundos, quando ela está aquecendo o fusor. Tá certo? Não é sempre que ela vai aquecer o fusor, não. Ela vai aquecer o fusor assim que é ligada, e a cada 1 hora de uso, 2 horas de uso, que ela perceber que o fusor está ficando frio, ela dá uma reaquecida de 5 segundos. Então ela passa 5 segundos consumindo mais ou menos o que um ferro de passar consome. 600, 800, 900 watts, dependendo da marca. Sendo assim, não é qualquer tomada, não é qualquer transformador que você vai ligar a sua laser, tá? Ligue a sua impressora laser numa tomada que seja adequada para um aparelho de consumo mais elevado, né, que tenha uma fiação confiável. Não use extensão de fio fininho para ligar ela, né? Eu já vi gente que perdeu a impressora porque usou aquelas extensãozinhas que vende em loja de variedade, tá? E, obrigatoriamente, tenha um estabilizador de grande capacidade, 1000 VA ou mais. Esse tipo de estabilizador, pessoal, custa em torno de 200, 300 reais. Mesmo assim, não é tão caro. É um investimento que você vai fazer uma vez na vida, né? 1.000, 1.500, 2.000 VA. Nos laboratórios da nossa universidade, que tem estabilizador, é muito comum ter estabilizador de 2.000 VA para ligar 4 computadores. Dá de boa, dá que sobra, né? 2 ou 4 computadores ligados no estabilizador de 2.000 VA. Também é o estabilizador que é adequado para ligar a impressora laser, tá? Geralmente impressora laser de uso doméstico, você pode ligar sem problemas no estabilizador de 1.000 VA, 1.500 ou 2.000. Não use, em hipótese alguma, aqueles estabilizadores pequenininhos de PlayStation. Aqueles que vendem em supermercado, de 300 VA, de 200 VA. Ali é pedir para explodir, é pedir para dar curto-circuito, pegar fogo, queimar sua impressora. Tá? E até provocar, quem sabe, um incêndio na sua casa. Cuidado.
Não use esse tipo de transformador na sua impressora laser. Ele é muito fraco. Ele não vai suportar, ele vai queimar. Por outro lado também, quando você comprar seu estabilizador de 1000, 1500 ou 2000 VA para sua impressora, tenha o cuidado de não comprar o modelo que é adequado para geladeira, porque a saída de energia dele é diferente e muitas vezes ele não transforma para 110, né? O estabilizador de geladeira, que também é disponível no mercado, ele é usado, obviamente, para proteger o motor da sua geladeira, né? E ele é utilizado para estabilizar a energia somente. Então ele não transforma de 220 para 110. Ele solta 220 do mesmo jeito. E também ele não tem o cuidado que deve ter o circuito na saída da alimentação da impressora. Então o estabilizador de produto de informática é de uma linha e o estabilizador de geladeira é de outra linha. Não adquira o de geladeira por mais barato que ele esteja, tá certo? Então compre o estabilizador de produto de informática superior a 1000 VA se a sua intenção for ligar uma impressora laser. E impressora laser não tem problema se ela passar um mês ou um ano sem ser ligada para imprimir. No dia que você ligar, certamente que ela vai estar a postos para trabalhar. Então eu espero que com isso eu tenha ajudado você a esclarecer as ideias na hora de comprar a sua impressora, se é que você ainda vai querer comprar impressora, né? A maioria da galera vai querer usar mesmo o antivírus no pendrive para poder levar o pendrive com o trabalho para imprimir na gráfica rápida, na banquinha da universidade, onde for necessário imprimir. Mas vai que de repente você precisa ter uma impressora, a nossa orientação foi feita, né? Agradecemos a sua audiência e esperamos você na nossa reunião para tirar alguma dúvida. Estamos disponíveis nos canais de comunicação combinados para o nosso curso. Muito obrigado e até a próxima.